somos alunos da Escola Técnica Estadual Miguel Arraes de Alencar, de Timbaúba. Somos segundo Informática A. Nós iremos falar sobre o filósofo e iluminista francês François Marie, ou Voltaire, pela dirigência do nosso professor de História, Anderson Bispo. Bom, agora iremos dar continuidade à trajetória do filósofo e iluminista francês François Marie. Ele era mais conhecido como Voltaire. Ele foi um escritor, um ensaísta, um deísta e, como eu já havia falado, um filósofo. Você pode estar se perguntando por que esse nome Voltaire, se não tinha absolutamente nada a ver com seu nome. Voltaire era mais um pseudo. Mas o que seria um pseudo? Pseudo vem do grego falso, ou seja, era um falso nome para que eles permanecessem anônimos e não fossem identificados para não sofrer as penas tanto da coroa quanto da igreja. Ele era conhecido pela sua perspicácia e espiritualidade na defesa das liberdades civis, inclusive nas religiosas. É uma das figuras mais importantes do iluminismo. Ele foi um dos maiores influenciadores da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Como escritor, ele produziu cerca de 70 obras, cerca de 20 mil cartas, 2 mil livros e até mesmo peças. A maioria dessas suas obras eram literais, como já havia falado, as cartas e os livros, mas ele produziu muito mais que isso. Ele ficou conhecido por ser satírico, ou seja, ele usava as suas obras para criticar a igreja e a coroa. Ele foi preso duas vezes. Para não ser preso mais uma vez, ele se refugiou na Inglaterra, onde ele permaneceu 3 anos. Ele ficou permanecendo 3 anos, foi onde ele passou a conhecer e admirar os conceitos políticos de John Locke. François Marie, ele morreu em 30 de maio de 1778. A revista lhe exalta como o maior, o mais ilustre e talvez o único do monumento desta época gloriosa. Com todos os seus talentos, com todas as suas artes, do espírito humano, pareciam ser se elevado com o mais alto grau de sua perfeição. A família quis que seus restos repousassem na abadia de Celles. Em 2 de junho, o bispo de Troyes fez uma breve nota, proibindo severamente que o seu corpo fosse enterrado na abadia. Mas no dia seguinte, o prior respondeu ao bispo que seu aviso chegaria muito tarde, pois o corpo do filósofo já tinha sido enterrado na abadia. Livros históricos afirmam que Voltaire ele fez de tudo, junto com a maçonaria, destruir a igreja. Pensamentos e ideias defendidas por Voltaire. Voltaire foi influenciado no campo das ideias pelo filósofo John Locke e pelo cientista Isaac Newton. Por quê? Porque quando ele se refugiou para a Inglaterra, quando ele viu John Locke e seus pensamentos e viu o cientista Isaac Newton e suas ideias, ele teve a ideia de criar seu próprio pensamento e defesa. Ele também defendia as liberdades de expressões e religiosa. Por quê? Porque para ele a razão era mais importante do que qualquer coisa. Então, ele em seus pensamentos citou: posso não acreditar no que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Então, a opinião para ele, mesmo estando errada, era mais importante do que qualquer coisa. Ele também criticou as instituições monárquicas, combatendo o absolutismo. Por quê? Porque o absolutismo, em sua política, era conservadora, mas em sua ideologia, ela era enganadora. Então, ele achava isso muito errado e começou a criticar. Então, por criticar o absolutismo, ele foi perseguido e saiu do seu país e foi procurar abrigo a seu amigo Frederico II. Ele criticou a Igreja Católica. E sua interferência na política. Por quê? A igreja era a maior vítima por Voltaire. Chegou a chamar ela de infame, por causa que para ele ela era o maior obstáculo para o desenvolvimento da humanidade. Por isso que criticou a Igreja Católica até o fim, e defendendo o liberalismo. Ele
Foi um defensor de livre comércio contra o controle do Estado na economia. Foi um importante pensador do iluminismo francês e suas ideias influenciaram muitos anos. Obrigada.